Paviani, obrigado aqui da sua presença. Vamos fazer um brinde com o Gran Reserva do Maçom, que eu gosto pra caramba. Agradeço, Didu, estar aqui. 2002, hein? As Muito pessoas acham que o vinho brasileiro não evolui. Olha que show. Azar de vocês que não compraram. Parece um super toscano. Nossa. Olha, eu quero, antes de qualquer coisa, comentar com você da minha alegria de estar recebendo você, que a agenda nunca dava certo. Desde Praga nós estamos para fazer esse programa, hein? Não é verdade? É verdade. Mas o que é importante que eu quero fazer nessa abertura, eu tenho ficado muito chateado que eu sou uma pessoa muito crítica e eu acho que quando a pessoa é boa, não é maldosa, que hoje é difícil, né? Mas existem. Então, quando a pessoa é boa e quando a crítica é construtiva, ela tem o objetivo de construir... Tem que ser considerada. Ela tem que ser considerada, claro. E não é por isso que a pessoa vira um inimigo, porque eu estou tendo problemas com isso. Eu critico uma coisa ou outra, o cara acha que eu estou sendo inimigo. Eu não estou sendo inimigo, eu estou dando a minha opinião, porque isso garante a minha integridade. Isso parece coisa de gaúcho, né? Que Parece... opinião contrária é guerra. É guerra. O que é isso, pô? Então os caras falam, não, o Paviani, seu amigo, esse cara não fala mais com ele. Eu falo, não é assim. O Paviani tem a intenção dele, está fazendo um trabalho maravilhoso. Algumas coisas eu também sou contrário, mas outras eu fui o primeiro a elogiar. Nós depois vamos ter um programa mais para frente com a Andréia Milan, que faz um trabalho maravilhoso lá de exportação. Mérito seu estar com essa equipe lá. Perfeito. O Diego, a campanha que você fez, tudo isso, eu elogio. O selo, eu sou contra, eu dou porrada no selo. Tá Então, bem, aí eu pus no blog, eu escrevi no blog, olha, vou entrevistar o Paviani, finalmente, mande as... Nossa, aí choveu perguntas, eu tive que selecionar algumas. Que bom, tá bem. Então, vamos às perguntas. Então, né? Paviani, ó, que forem possíveis de responder. Vamos ver o que a gente consegue, porque para não perder tempo, vamos começar com a polêmica. Hoje eu recebi do Adão Morelato. Certo. Hoje vocês estão vendo esse programa depois, mas esse programa está sendo gravado dia 18, hoje é 18, né? De agosto. Eu recebi hoje do Adão Morelato que o decreto foi prorrogado por um ano. Isso. Porque, e já vou começar com essa pergunta. Tá. Quer dizer, deu uma atrapalhada, eu até fui provocativo no blog, eu chamei de imbróglio do selo fiscal, os trapalhões do selo fiscal e tal, porque fizeram a reunião, eu vou falar o que eu soube, que eu recebi e publiquei lá, e-mail do Zanini, falando que da Assembleia toda, no meio da confusão, um produtor levantou e falou, mas aqui, afinal, quem é a favor desse selo? Ninguém era a favor do selo. Aí, eu falei, bom, bucha para o Paviani, porque como é que a entidade que representa o setor aprova um negócio e depois o setor, discutindo como é que vai implantar, assume que não eram a favor. Certo. E, complementando isso, essa crítica, depois você vai responder, não tem tenha pressa. Isso. A segunda crítica é o seguinte, na hora de implantar é que os caras perceberam que 2 pessoas demorariam 2 anos para fiscalizar os 700 produtores. Quer dizer, isso não, para o leigo, para quem está nos vendo, parece uma coisa afoita, feita em outros interesses. Você concorda? Concordo. Posso começar pela questão da fiscalização, Didu? Claro. Não, porque a fiscalização... Eu vou bebendo, você vai falando. Com certeza, nós vamos bebendo também, né? O uso do selo, ele estabelece, aqui está uma garrafa, né? É o uso de um selo que vai ser colocado aqui exatamente para fechar, digamos assim. Que quando você vai abrir a garrafa, tem que destruir o selo. Tá certo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é esse. Ele identifica claramente a garrafa que tiver selo, daqui não tem, daquele que pagou, formalizou a entrada desse produto ou produziu formalmente e pagou os impostos adequados, daquele que sonegou impostos, por exemplo. Não necessariamente tenha só praticado desse caminho, ou seja, entrada ilegal, mas até a produção nacional mesmo que existe, né? Existem várias regiões, e até mesmo no Rio Grande do Sul, quem faz uso, digamos assim, de meios ilícitos de comercialização. Então, esse é o objetivo, coibir isso. Por quê? Porque o selo é facilmente identificável. Quem fiscaliza não é só a Receita, não cabe só ela fiscalizar isso. Qualquer cidadão ou qualquer um de nós pode, na verdade, identificar, e os próprios comerciantes, na medida que tu estabelece regras claras, e todos se beneficiam, podem se beneficiar, mesmo que seja mais trabalho e mais oneroso. Mas na medida que eu tenho uma casa comercial como essa que nós estamos aqui,
e um vizinho meu não tiver colocado o uso adequado do selo, essa casa vai dizer, olha, esse cara está fazendo concorrência desleal e desigual perante a que eu estou fazendo. Então, acho que esse é um instrumento que mais pessoas, ou seja, todos podem ajudar e contribuir para controlar e fiscalizar. Por isso, ele é um selo, uma estratégia também de autorregulamentação do setor. É pesado para todo mundo, inclusive para quem produz, seja pequena, média ou grande vinícola. Eu acho porque custa, é oneroso, isso a gente já sabia. Então, essa possibilidade de fiscalizar e de todo mundo participar do controle é que é o que a gente está elencando como uma das vantagens desse negócio. Então, né? Mas contradizendo o que você está falando, eu entendo o objetivo e sempre defendo, quando eu te defendo perante os contras, eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa, eu conheço o Paviani e eu sei que ele é uma pessoa bem intencionada, ele pode, talvez até às vezes ser ingênuo em relação a alguns interesses. Eu não conheço ele a fundo para dizer sobre isso. Mas sobre o caráter e a intenção dele, eu vou dizer do que eu conheço, eu sei que ele é bem intencionado. Contradizendo esse teu argumento, que é sensato, o Adolar Herman falou o seguinte para mim, Didu, se nós já temos o contrarótulo, que é uma coisa obrigatória e muito maior que o selo, essa é a prova que um vinho que não tem o contrarótulo é um vinho ilegal. Ok, mas o contrarótulo ele pode até não tem o mesmo rigor, digamos, de produção, não é impresso pela Casa da Moeda, não tem aquela... Mas e por que não obrigar, então, que o contrarótulo seja feito na Casa da Moeda? Aí pode ser até uma outra maneira de fazer, mas... Porque evita essa burocracia toda. Mas aí eu acho que seria muito mais complicado, porque contrarótulo cada um tem o seu e é diferente. O selo não é, o selo é único, uniforme, padrão, tem um para o produto nacional e um para o produto importado. Ele varia nas cores, um é verde, outro é vermelho, parece que é isso, não tenho certeza disso, e ele é uniforme e aí fica muito mais claro. Seria muito mais complicado se cada vinícola tivesse que fazer o seu contrarótulo numa gráfica oficial, por exemplo, você nem fala em Casa da Moeda. Aí eu acredito que seria muito mais burocrático e muito mais difícil, né? Então, ele é um esforço que certamente eu acho que as vinícolas e os importadores têm que se registrar perante a Receita, e isso às vezes elimina maus importadores e maus produtores, porque eles têm que também estar com as contribuições de impostos em dia, eles têm que estar com a empresa estruturada para isso, né? Então, um importador ou um produtor que não tem não está com sua condição legal estabelecida, ele também não vai fazer. Então, isso até ajuda, digamos, a eliminar quem não tem seriedade no negócio. Então, isso também é um outro ponto a favor, que está embutido nisso, não se enxerga claramente, né? Agora, essa questão nessa assembleia que eu soube que aconteceu em Bento e depois se repetiu em Caxias. Sim, eu não estava nessa assembleia, mas tive os relatos, né, de ambas as partes, de quem estava presente. Então, o que aconteceu lá? Claro, foi um momento em que houve as associações, as entidades, e aqui eu coloco, né, a minha função aqui é institucional, na verdade, né, eu falo em nome da instituição. Então, as instituições organizaram a vinda da pessoa competente da Delegacia da Receita Federal lá de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves para explicar aos produtores quais seriam os procedimentos. Então, claro que naquele momento, depois de explicar os procedimentos, são vários deles, eu volto a dizer, não são simples, eles têm uma certa rigor, uma certa complicação inicial, que na medida que vai sendo implementado, aí você vai aprendendo, digamos, e como todo o que é novo, você tem que aprender o caminho de como fazer. Depois que está feito o caminho, é só repetir. Mas naquele momento, então, alguém se levantou e disse assim, mas quem é a favor aqui, levanta o dedo. Claro, era uma situação totalmente constrangedora e não havia o porquê fazer isso, né? Além do que, a medida já estava estabelecida, a instrução normativa já tinha sido publicada e a resposta, quando muitos nos provocam, foi essa. Não vamos responder isso para quê? Eu acho que a resposta final disso aqui vai se dar depois que ele tiver implementado, não só na indústria da importação, mas também no comércio em 2012. Então, aqui nós temos... acho que ali é a questão. Eu acho que vamos dar a mão à palmatória se não houver mudança. Nós temos uma aposta, né? Lembra? Claro, nós temos uma aposta de um vinho extraordinário brasileiro. Eu acho que nós vamos ter que aguardar até o meados de 2012, final de 2012, para entender se houve um avanço ou não, se houve regulação de mercado ou não, Dido. Aqui uma das perguntas que enviaram tem a ver com isso, que diz o seguinte... Pergunta ao Paviani quanto vai aumentar a venda do vinho brasileiro com a adoção do selo fiscal. A nossa estimativa é que pode aumentar 10%, 12%, 15%. Existe essa estimativa? Sem dúvida.
pelo fato de, às vezes, pelo menos oficialmente, né? É possível que hoje se tenha... Quando me perguntam qual é o consumo per capita de Du, eu digo certamente 2 a 2,5 litros per capita. Eu acho que tem um grande volume aí que não está disponível na estatística, não aparece. Né? É como a economia informal brasileira, claro. Estima-se que seja um outro PIB. Então, até um determinado nível, a informalidade ela está presente, né? Mas uma coisa é o produtor que tem lá no Rio Grande do Sul, que produz 3, 4 mil litros de vinho para sua família, etc. Pode até comercializar alguma coisa, né? E agora outra coisa é empresas estabelecidas no Rio Grande do Sul, em outros estados, que a gente sabe que produzem comercialmente 20, 30, 40, 50 mil litros de vinho por ano. E estão no mercado. Né? Então, isso é uma outra prática que precisa ser. Eu acho que ela é injusta. Então, se esse pode, todos os outros podem, na verdade. Né? Na questão 2007, o Brasil importou 60 milhões de litros de vinho. Né? E naquele ano, dito isso não só por nós, por produtores, mas pelos próprios importadores. Né? Discussões feitas na Câmara Setorial de que que além daquele volume de 60 milhões, outros 25% sobre isso, ou seja, 15 milhões poderiam estar entrando por descaminho. Ou seja, na fronteira do Brasil com Paraguai, Uruguai, Argentina. Mas como é que chegam a essa estimativa? Porque quem chega tem a informação. Então, ok, mas então, nós fizemos em 2007 e 2006, 2007, e isso até é perigoso, eu até nem gosto de falar, mas eu não tenho medo de dizer também o seguinte, nós fizemos um dossiê com cerca de mais de 100 páginas, colocando nome, endereço, telefone, de locais em que se comercializava. Fizemos isso de que forma? Junto com as vinícolas e junto com os importadores. O próprio Lila participou disso, outros importadores também, e colocamos endereços e telefones de casas comerciais e pessoas que trabalhavam com vinho de forma... Né? Isso foi para a Receita Federal? Foi para a Receita Federal. E aí o fiscal ganha um troco e fica por isso? Não sei, isso aí a gente não tem informação. A gente sabe que houve, em algumas regiões houve... Quando eu me referi à coisa da ingenuidade, que não é uma crítica, eu acho que é um elogio, é isso, que às vezes já me disseram várias vezes que eu sou ingênuo. Eu prefiro ser ingênuo do que ser malandro demais, né? Entendeu? Não, eu tranquilamente convivo com isso de forma bem tranquila. Acho um elogio, realmente. É um elogio, eu falei para você, é um elogio. A gente sabe, do ponto de vista do comércio, né? Porque a gente vê o vinho, está aqui degustando um belo vinho aqui lá do Marçom, Serra Gaúcha e tal, e tem uma paixão por esse negócio que é muito forte, né? Eu mesmo não sendo um produtor, a gente acaba... Claro, e tu pelo amor também, de Deus, é paixão que tua move. Vida, é a paixão que move, né? Mas a gente sabe que por trás dessa paixão tem uma carga, muita coisa que é comercial, na verdade, né? Que é financeira, o interesse econômico é sem dúvida. E aí é uma guerra sem limite, inclusive, é um desserviço, né? Eu fiz a conta dos custos e hoje, você deve ter visto esse material, que todo mundo viu no blog. Quer dizer, um vinho importado, não estou falando, aliás, do brasileiro até hoje não consegui essa conta. Eu estou lhe devendo essa informação, mas eu ainda não é só você, o Marçom também me deve, várias pessoas devem, mas não faz mal. Do importado eu já consegui e fiz lá, de uma garrafa de R$ 3,60, o produtor ganhou, sei lá, 50 centavos nela e ela termina na ponta, você paga 16 garrafas. Aí o governo fica com 3, o importador com 2,5 e o restaurante ficou com 10. E o idiota que comprou, só falta o cabelo do Bozo. Nariz. Bom, gente, eu falei que o assunto era polêmico, nós vamos interromper aqui e vamos voltar no próximo programa. Você não perca, semana que vem, aqui de novo no Celebre. Enquanto isso, nós vamos fazer um brinde. Como eu digo sempre, podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais, hein, gente? Saúde! Saúde.